O dia 6 de julho é celebrado como o Dia do Beijo, uma data que destaca a importância e a beleza desse gesto tão universal. O beijo transcende culturas e gerações, sendo uma expressão íntima de afeto, amor e conexão humana. Ele possui significados variados, desde o carinho familiar até a paixão romântica, e desempenha um papel crucial na construção e fortalecimento de laços emocionais. Além disso, o beijo libera endorfinas, promovendo bem-estar e felicidade. Portanto, no Dia do Beijo, celebramos não apenas o ato em si, mas também os sentimentos profundos e as relações que ele simboliza. Agora vamos às perguntas de hoje. Se não há reencarnação, não há mais do que uma existência corporal, isso é evidente. Se nossa existência corporal é a única, a alma de cada criatura foi criada por ocasião do nascimento, a menos que admitamos a anterioridade da alma. Mas neste caso perguntaríamos o que era a alma antes do nascimento, e se o seu estado não constituiria uma existência, sob qualquer forma. Não há, pois, meio termo, ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se ela existia, qual era a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não a tinha, era mais ou menos como se não existisse se tinha, sua individualidade era progressiva ou estacionária? Num e noutro caso, qual a sua situação ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou que dá no mesmo, que antes da encarnação só tinha faculdades negativas, formulemos as seguintes questões. 1. Por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? 2. De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de pouca idade para esta ou aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida? 3. De onde vêm, para uns, as ideias inatas ou intuitivas, que não existem para outros? 4. De onde vêm, para certas crianças, os impulsos precoces de vícios ou virtudes, esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, que contrastam com o meio em que nasceram? 5. Porque alguns homens, independentemente da educação, são mais adiantados que outros? 6. Porque há selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança hotentote, de peito, e a educarmos enviando-a depois aos mais renomados liceus, faremos dela um Laplace ou um Newton? Perguntamos qual a filosofia ou a teosofia asterisco que pode resolver esses problemas. Ou as almas são iguais ao nascer, ou não são, quanto a isso não há dúvida. Se são iguais, por que essas tamanhas diferenças de aptidões? Dirão que dependem do organismo. Mas, nesse caso, teríamos a doutrina mais monstruosa e mais imoral. O homem não seria mais que uma máquina, joguete da matéria, não teria a responsabilidade dos seus atos, e tudo poderia atribuir às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, foi Deus quem as criou assim. Então, por que essa superioridade inata, conferida a alguns? Essa parcialidade estaria conforme à sua justiça e ao amor que dedica por igual a todas as criaturas? Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores e progressivas. E todo se explicará. Os homens trazem, ao nascer, a intuição do que já haviam adquirido. São mais ou menos adiantado, segundo o número de existências porque passaram ou conforme estejam mais ou menos distanciados do ponto de partida, precisamente como, numa reunião de pessoas de todas as idades, cada uma terá um desenvolvimento de acordo com o número de amós vividos. Para a vida da alma, as existências sucessivas serão o que os anos são para a vida do corpo. Reuni um dia 1000 indivíduos de 1 até 80 anos, suponde que um véu tenha sido lançado sobre todos os dias anteriores, e que, na vossa ignorância, julgueis todos eles nascidas no mesmo dia. Perguntareis, naturalmente, porque uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídas e outras ainda ignorantes. Mas, se a nuvem que vos oculta o passado for afastada, se compreenderdes que todos viveram por mais ou menos tempo, tudo estará explicado. Deus, na sua justiça, não podia ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas. Mas, com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos nada tem de contrário à mais rigorosa equidade. Porque só vemos o presente e não o passado, que não o compreendemos. Este raciocínio repousa sobre algum sistema, alguma suposição gratuita? Não,
pois partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade de aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral. E verificamos que esse fato é inexplicável por todas as teorias correntes, enquanto a explicação é simples, natural, lógica, por uma nova teoria. Seria racional preferirmos aquela que nada explica a outra que tudo explica? No tocante à sexta pergunta, dirão sem dúvida que o Hotentote é de uma raça inferior. Então perguntaremos se o Hotentote é ou não humano. Se é humano, por que teria Deus, a ele e a toda a sua raça, deserdado dos privilégios concedidos à raça caucásica? Se o não é, por que procurar fazê-lo cristão? A doutrina espírita é mais ampla que tudo isso. Para ela, não há muitas espécies de homens, mas apenas homens, seres humanos cujos espíritos são mais ou menos atrasados, mas sempre susceptíveis de progredir. Isto não está mais conforme à justiça de Deus? Conexão Espírita.